Vasco se aproxima de acerto com o zagueiro. Atualização sobre Brian Rodrigues e jogadores que têm a possibilidade de entrar na barca nesta janela de transferência. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta sexta-feira, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para você e também para a sua família. Vamos aqui às informações dos times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil, os times que conquistaram aí os 4,5 milhões em premiação. Finalizando, o São Paulo, que nesta quinta-feira se classificou, tinha a vantagem do 2-0 sobre o Goiás, manteve ali a vantagem, a partida terminou em 0-0 e o São Paulo é o último classificado. Então, em resumo, o Vasco se classificou diante do Atlético Goianiense, o Bahia se classificou eliminando o Botafogo, o Atlético Paranaense eliminou o Bragantino, Atlético Mineiro eliminou o CRB, Flamengo eliminando o Palmeiras, Juventude eliminando o Fluminense, o Corinthians eliminando o Grêmio nos pênaltis e o São Paulo ontem eliminando o Goiás. Portanto, teremos na próxima semana o sorteio da Copa do Brasil. Você vai acompanhar aqui ao vivo diretamente da sede da CBF, lembrando que as partidas de ida serão no final do mês de agosto, a partir do dia 27. E aí, tem um interesse num time no qual você gostaria do Vasco enfrentar nessas quartas de final? Lembrando que passando para as quartas de final, para as semifinais, aliás, passando das quartas para as semis, a premiação é de 9,3 milhões. Agora, vamos falar do clássico de sábado, clássico entre Vasco e Fluminense. Nesse momento estou retornando de Goiânia para acompanhar para a nossa transmissão completa no estádio Newton Santos nesse sabadão. Jogo que promete, jogo que separa ali 4 pontos, né? O Vasco nesse momento é o 11º com 24 pontos, vai buscar ali os 3 pontos, e o Fluminense nesse momento com 20 pontos é o 17º colocado. Uma partida que, de fato, vale aí 6 pontos. É um clássico importante. Vai ser apitado pelo árbitro Anderson Daronco. E uma boa notícia sobre, e até mesmo uma atualização aqui sobre o Lucas Piton. Não preocupa para o clássico contra o Fluminense. Neste sábado, o lateral esquerdo foi avaliado após o jogo contra o Atlético Goianiense e não apresentou nenhum problema. Então, Lucas Piton ali à disposição do técnico Rafael Paiva. Outro jogador que vai ser relacionado para o clássico é o João Vitor, né, que já está ali treinando com os companheiros no CT Moacir Barbosa, também estará à disposição do técnico Rafael Paiva. Vamos aguardar o treinamento desta sexta-feira para saber se o técnico Rafael Paiva vai ensaiar alguma mudança no sistema tático e até mesmo na formação para trazer logo mais a provável escalação para você, torcedor. Lembrando, mais uma vez, transmissão completa aqui no BTB Esportes. Deixa o sino das notificações ativado para você acompanhar a partir dali das 6 horas, 7 horas da noite, acompanhar a nossa transmissão completa aqui no BTB. Galera, vamos aqui às informações importantes, né, desta quinta para sexta-feira, bem movimentada, o mercado do Vasco muito aquecido até aqui, jogadores também já sendo especulados, mas vamos trazer aqui os nomes que estão muito próximos aí de ser anunciado, nomes que estão na mesa do Vasco em negociação. Vamos ao detalhe aqui do Brian Rodrigues, uma atualização que veio do nosso amigo Lucas Pedrosa, uma atualização até mesmo com muitos detalhes envolvendo a situação do jogador. Vamos aqui, o Vasco tenta a contratação do atacante Brian Rodrigues do América do México. Até aqui um bom nome, porque trata-se de um atacante de destaque
no time, inclusive também jogador que frequenta a seleção uruguaia. A diretoria do Vasco acenou com a proposta de empréstimo com obrigação de compra. Então o presidente Pedrinho vem nas tratativas aí do jogador, até porque o valor do jogador atual é muito caro para ser comprado agora de imediato, né? Tem informações aí que o presidente Pedrinho vem negociando com futuros investidores, com fundo de investimento que pode ali comprar a Vasco SAF, até para ter um respaldo, até para ter valor em caixa para a contratação, mas a princípio o Brian Rodrigues seria contratado por um empréstimo com uma opção de compra. Saindo aqui da informação em relação ao atacante Brian Rodrigues do América do México, vamos falar aqui agora sobre zagueiro, uma informação que veio do amigo Joel Silva com o Lucas Tanaka. O Vasco está próximo de acertar a contratação do zagueiro Maurício Lemos do Atlético Mineiro. As conversas estão em estágio final, faltando apenas o acerto em relação ao pagamento de luvas. Outro, jogador uruguaio, zagueiro agora de 28 anos, deve assinar por 2 anos com o Cruz Maltino. Então fica aí a questão, em relação ao jogador, ao zagueiro, e o Vasco agora solucionando a questão do ataque. Informação: o Vasco de fato recentemente estaria negociações avançadas com o zagueiro e com o atacante. Trouxemos aqui. E tem a possibilidade também do Vasco trazer ainda nessa janela, até o dia 2, mais 2 reforços, totalizando 4 reforços, para até por conta da sequência. O Vasco tem aí a Copa do Brasil, busca classificação para as semifinais, tem o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco nós vamos trazer também jogadores que podem estar de saída por conta da questão para enxugar a folha salarial. Porém, trazendo aqui as credenciais do jogador uruguaio, do zagueiro, em relação a ter uma boa saída de bola, também bola aérea. É um jogador regular, Tem 1,86 m, 28 anos, passou pelos clubes de Las Palmas, o Sassuolo, antes de voltar vir ao futebol brasileiro. No Brasileirão, que disputou 27 jogos, tem bons números, com boa qualidade nos passes, bolas aéreas e disputas de bola aérea 60%, a média de 1,5 desarme na partida. Então trata-se aí basicamente de um bom zagueiro, seria aí, portanto, uma boa contratação para o Vasco nessa janela. Agora, galera, vamos falar de saída, mais informação, mais atualização vinda nesta quinta-feira pelo amigo Lucas Pedrosa. A possibilidade ainda que seja mínima de Robert Rojas deixar o Vasco da Gama. A diretoria entende que o paraguaio custa caro e a sua saída ajudaria a diminuir a questão da folha salarial. Lembrando que o Robert Rojas está emprestado pelo River Plate. Eu queria saber de você, torcedor, concorda? O Vasco está nesse momento buscando fortalecer o setor defensivo. Dispensar o Robert Rojas, a gente sabe que o Robert Rojas nesse momento ele é interessante para compor o elenco. Ele não é o zagueiro titular, mas semana passada o Maicon sentiu, o Maicon não pôde estar em campo no jogo de ida contra o Atlético Goianiense e o Robert Rojas foi titular no lugar do Maicon. Então, numa possível necessidade, eu acredito que o Rojas seria importante para o setor defensivo, mas eu quero saber a sua opinião, porque aqui no BTB Esportes o torcedor vascaíno tem voz. Vamos falar sobre o Ryan. O Ryan já seria outro caso, O jogador não vem tendo oportunidade no time titular, o jogador frequentou ali a base da seleção brasileira e aos olhos de clubes na Europa, principalmente no futebol português, o Ryan tem ali uma questão promissora. A informação que clubes portugueses demonstraram interesse em contratar o Ryan. Atacante de 18 anos, possui contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias desta sexta-feira. Falamos sobre Vasco próximo de acertar com o atacante, em negociação com o atacante, próximo de acertar com o zagueiro Maurício Lemos do Galo, tendo mais novidades, informações. Vamos trazer aqui no plantão, gente. Essa sexta-feira promete ser bem movimentada e, claro, nosso giro de notícias da tarde é o BTB Esportes em todos os lugares. Estou retornando
ao Rio de Janeiro, posso cobrir aqui os jogos em Goiânia para cobrir no sábado aí, portanto, Vasco e Fluminense. Um abraço, galera. Tamo junto, ótimo final de semana.